Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar ouvindo novamente o pastor Marcos Granconato falar sobre os falsos pastores infiltrados dentro das igrejas. Afinal de contas, você sabe identificar um pastor infiltrado dentro de uma denominação? Hoje nós estamos vendo uma crescente onda de denominações surgindo a cada instante no Brasil. Muitas destas pessoas se auto-intitulando pastores, induzindo o rebanho muitas vezes ao erro. Pastor Marcos Granconato, neste vídeo, ele vai falar um pouco sobre esta infiltração desses falsos pastores. Eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras do pastor Marcos e seja edificado no processo. Amém? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na fala do pastor Marcos Granconato. Cedo ou tarde, aquele rebanho reunido em Éfeso seria infiltrado. Seria infiltrado por lobos. Ele continua com a linguagem, com as figuras tiradas do contexto pastoral. Ele continua com essa linguagem, ovelhas, lobos. Ele continua usando essa linguagem, essas figuras. Ele diz: eu sei que cedo ou tarde o rebanho será invadido. Eu sei que cedo ou tarde o rebanho será visitado por lobos vorazes, lobos com fome, lobos ferozes, lobos que não pouparão o rebanho. Eles vão sem dó tentar destruir o rebanho. Eles vão fazer isso. Eles vão se insinuar sorrateiramente e vão entrar ali no aprisco e vão com o seu ódio contra o rebanho, vão com a sua fome por destruição. Eles vão atacar o rebanho a fim de destruí-lo totalmente. Nós olhamos para o texto de Judas, escrito alguns anos depois, e nós vemos que isso aconteceu na igreja para a qual Judas escreve. Ele diz, Judas no versículo 4, ele diz algo interessante. Ele mostra como os lobos agem. Observem, é bom que os irmãos conheçam isso, para que os irmãos conheçam as estratégias, saibam quais são as estratégias dos lobos. Os lobos têm estratégias, e nós aprendemos essas estratégias quando nós olhamos para a palavra de Deus, vem do modo como eles agem. Vejam, Judas, versículo 4, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Hipócritas, fingidos, sorrateiramente, como cobras, como serpentes, eles foram entrando dentro do aprisco, com dissimulação, com um sorrisinho no rosto. Eles não rosnaram, eles mostraram um sorrisinho no rosto. Vieram com lambidas, não com mordidas. Assim eles agiram. E se introduziram então com dissimulação, se insinuaram com dissimulação. O texto diz, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O texto está dizendo aqui que já tinham sido feitas previsões acerca disso. É o que significa essa expressão, essa frase que é dita agora. E ele prossegue: homens ímpios, eles não valorizam as coisas espirituais. Ímpio significa isso, irreverentes, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Eles dizem, tudo é perdoável, viva como quiser, estamos na época da graça. A graça de Deus perdoa tudo.
Eles vão ensinar, eles ensinam que a graça de Deus é uma licença para a promiscuidade, é uma licença para o pecado. Eles fazem isso e mais, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negam que Jesus Cristo é o dono e é o Senhor da nossa vida. Eles dizem: o dono da sua vida é você. O Senhor da sua vida é você, e a graça de Deus perdoa tudo. Assim são os lobos, e com isso eles destroem o rebanho. Em 2 de Pedro 2, versículos 1 a 3, não dá tempo de lermos agora, o apóstolo Pedro diz que eles exploram o rebanho financeiramente. Exploram o rebanho financeiramente, arrancam o que podem do rebanho, enganam as pessoas para obter vantagem financeira para si. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que os falsos líderes, os lobos, eles escravizam o rebanho. Colocam fardos pesados para o rebanho carregar. Fardos, conforme Jesus disse, que nem eles próprios carregam, mas colocam fardos pesados para o rebanho carregar. E com tudo isso, oprimem o rebanho, exploram o rebanho, ensinam mentiras para o rebanho, tudo com o objetivo de obter vantagens para si. Você mesmo vê que todos os textos que o pastor Marcos falou, citou, é um reflexo daquilo que a gente vê hoje. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 29, eu já falei várias vezes sobre ele, mostrando a realidade desse texto nos dias atuais. De que, de fato, vivemos uma época onde muitos lobos têm se infiltrado dentro do rebanho, com a finalidade de destruir as ovelhas. Lobo não é amigo de ovelha, e Paulo fala sobre isso neste capítulo, quando ele diz: lamento porque depois da minha partida, lobos cruéis penetrarão no rebanho e não pouparão as ovelhas. Eles serão penetras, eles se introduzirão, eles vão entrar sorrateiramente. E a gente tem visto isso acontecendo todo dia dentro deste cristianismo moderno, deste evangelho deturpado que nós estamos vendo aí. E as ovelhas são apenas objeto de comércio para esses falsos pastores. Mas e você? Qual a sua opinião? O que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda de que hoje estamos vivendo o comércio da fé? Deixe sua opinião aí nos comentários. Espero que esta rápida mensagem tenha servido para o seu crescimento espiritual, para que você possa, de certa forma, saber identificar quando um pastor é de fato um mercenário da fé. Desperte, porque as coisas daqui para frente estão tendendo a piorar e vão piorar. Amém? Deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, venha ser membro patrocinador deste canal e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Paz e graça.